Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Karina, sou uma professora em processo de formação pela UFSM. Estou fazendo o curso Letras em Espanhol e neste roteiro nós vamos estar falando sobre a elaboração de um plano de aula que eu fiz para o meu estágio. Eu confesso a vocês que o estágio é algo assim muito esperado quando nós estamos fazendo um curso de uma licenciatura ou em qualquer outra área que seja necessário a gente estar realizando estágio. É um momento assim muito esperado pelo estudante. Então eu fiz assim um panorama para mim todo de um estágio presencial. Mas, infelizmente, devido à situação complicada em que nós estamos e que surgiu agora nesse ano de 2020, devido à pandemia, ao coronavírus, né? Então a gente teve que mudar totalmente a nossa visão em relação ao nosso estágio. As escolas, a universidade tiveram que se reinventar para melhor atender os alunos, não? Então, o meu estágio foi um estágio virtual, né? Foi um estágio remoto, como dizem, e via MET, e onde nós podemos também compartilhar com os alunos o desenvolvimento dessa aula, só que foi de uma forma totalmente diferente, mas também foi muito gratificante. Bom, a primeira coisa, então, o primeiro passo, né, a primeira atividade que eu fiz, então, para realizar esse plano de aula, foi a escolha, né, a identificação dos alunos, da modalidade que eu iria estar trabalhando. Então, a primeira coisa que eu fiz foi escolher, né, a escola, e nesse contexto eu escolhi trabalhar, né, com alunos do 6º ano do ensino fundamental. E eu queria dizer para vocês que o nosso estágio foi realizado em grupo. E eu queria ressaltar o nome das minhas colegas que participaram juntamente comigo na elaboração, né, deste plano. Nós fizemos tudo em uma sequência didática, então trabalhamos junto com a Daniele, com a Gabriele e com a Michele. Eu me sinto muito honrada por ter trabalhado com elas, que em todo momento me deram total apoio, né? A orientadora também, a professora Caroline Metigieri. Eu sou agradecida a ela por toda a orientação, né, a disponibilidade de todos os momentos que a gente precisava, que a gente tinha alguma dúvida, ela estava presente nos ajudando. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês então é sobre a escolha do tema, né? Então o próximo passo foi o quê? Escolher o tema. E para mim ficou las características de la personalidad, não? Então, dentro das características pessoais em espanhol, eu encontrei as expressões e os sentimentos, né? Las expresiones y los sentimientos em espanhol. Então, procurei trabalhar em cima disso daí. Esse foi o meu tema. E o próximo passo foi a escolha do conteúdo. Então, a escolha do conteúdo linguístico foi o verbo estar. Então, assim, eu consegui encontrar no verbo estar uma ligação com o tema que eu estava propondo aos alunos. Então, isso foi bem interessante. Sempre que você vai escolher um conteúdo, ele tem que ter uma ligação com o tema que você vai falar. Não dá para você colocar um conteúdo que não tenha nada a ver com o que você vai apresentar no seu tema. Sempre tem que ter um contexto, como se fosse um texto, né? O início, o meio e o fim. E tem que estar em coesão e coerente, né? Eu ouvi muito isso durante o curso, né? Os textos têm que estar em coesão, e coerente. Então, eu acredito que o plano de aula também, né? Todos esses passos, eles têm que estar interligados para que no final, quando tu for desenvolver essa aula, até mesmo tu não se perca, entendeu? O próximo passo foi o quê?
foi a escolha dos objetivos, né? E na escolha dos objetivos eu percebi a necessidade de pensar como aluno, né? De me colocar no lugar do aluno, pensando o que o aluno iria fazer depois que ouvisse a aula, né? Depois do desenvolvimento dessa aula, o que o aluno ia dominar, o que ele ia extrair dessa aula. Então eu tive que me colocar no lugar do aluno para poder fazer os meus objetivos, né? Para poder elaborar os meus objetivos. Bom, agora chegamos no momento dos procedimentos, né? Eu vou estar mostrando para vocês o meu plano de aula já elaborado, né? Vou mostrar a apresentação dele como se eu estivesse apresentando para os alunos quais são as minhas perspectivas que eu queria que os alunos aprendessem, né? Através desse primeiro passo, do primeiro procedimento. Então, na primeira parte da minha aula, eu apresentei para os alunos um vídeo com o título Cuerdas, né? Esse vídeo falava sobre sentimentos, sobre pessoas com discapacidade, também falava sobre inclusão, falava sobre respeito, né? E eu perguntei, fiz uma reflexão depois no final do vídeo, perguntei para eles o que eles tinham sentido, quais eram os sentimentos que tinham surgido neles através daquele vídeo. Uns disseram que ficaram felizes porque a menina tratou bem o garoto, outros disseram que ficaram tristes porque no final o menino morreu. Então, assim, surgiram sentimentos que depois disso daí, dessa motivação, né, esses sentimentos, esse vídeo foi a motivação para levar os alunos a ficarem relacionados com o tema proposto, que era sobre as expressões e sentimentos em espanhol. Não. Bom, então depois que eu fiz, tinha um quadrinho, né, que eu tirei da internet também, vou deixar para vocês na referência da onde que eu tirei esse quadrinho na internet. E achei bem interessante porque ali tinham vários desenhos, várias figuras representando os estados de ânimo, né? As expressões dos sentimentos em espanhol. Está contenta, está contento, estou aburrido, não? Eu fui falando para eles já o verbo ali, né? Quando eu fui apresentando ali o vocabulário dos sentimentos, eu não falei simplesmente só a palavra em si, aburrida, aburrido, não. Eu comecei falando para eles, eu estou aburrida, ele está aburrido, não? Né? Eu estava triste, eu estou triste. Então comecei a utilizar o verbo neste momento. Vocês viram que foi uma forma, assim, uma maneira de já ir trazendo eles para o conteúdo que eu ia falar. Bom, então agora chegou o momento de apresentar o conteúdo de fato, né? E como antes eu já estava trazendo eles para o conteúdo, que era para falar sobre o verbo estar, eles já estavam um pouquinho mais familiarizados. Aí comecei a falar sobre o verbo estar, né? Tirei algumas figuras que são da internet também. Eu tive que fazer assim um recorte no conteúdo que eu queria falar, por causa que o verbo estar ele é um pouquinho extenso, é um conteúdo um pouquinho extenso, e como nós tínhamos 30 minutos para poder desenvolver a aula, então ficava assim um tempo muito curto para poder falar um pouco mais. Então eu tive que ser bem sucinta e objetiva, interligando, né, fazendo uma ligação, uma ponte entre o tema e o conteúdo sobre o verbo estar. Então eu falei sobre o verbo estar e as várias formas que nós podemos usar o verbo estar. Bom, e agora chegamos nas atividades, né? Então passei para eles algumas atividades complementares, com alguns exercícios de vocabulários, né? E também com leituras, quer dizer, uma leitura.
Eles tiveram que elaborar no primeiro exercício 2 frases falando sobre o estado de ânimo das figuras que estavam ali. Essas figuras eu tirei da internet, de um site. E também depois, na segunda atividade, eles tinham que olhar também as figuras, né, que eram os emojis. Eu procurei trazer os emojis por causa da realidade dos alunos, né? Eles lidam muito com os emojis que demonstram, né, expressam sentimentos, através do WhatsApp, do Facebook, das redes sociais, né? Do Instagram, e aí afora essas redes sociais que eles gostam e amam usar, né? Então eles utilizam muitos emojis. Eu trouxe isso também para eles tinham que procurar numa nuvem de palavras quais eram as palavras que expressavam o estado de ânimo de cada emoji, né? De cada figurinha ali representando os emojis. Então era bem interessante. E a nuvem de palavras eu tirei de um site, né, uma plataforma, WordArt, bem interessante. Ali tem vários modelos de nuvem de palavras que vocês podem utilizar e fazer também a sua nuvem de palavras. Você coloca a palavra que quer, ou coloca a frase que quer e você mesmo monta. É bem interessante. Gostei muito de trabalhar com isso.
Aí as figurinhas dos emojis eu tirei da internet, né? Eu vou deixar tudo aqui nas referências para vocês procurarem depois. Bom, outra coisa que eu utilizei depois foi o joguinho da roleta, né? Eu fiz um joguinho da roleta com eles. Não, mas antes do jogo da roleta, desculpa. Antes do joguinho da roleta, eu dei uma atividade de texto para eles fazerem em casa, porque eu vi que o tempo era muito curto e eu não iria conseguir realizar tudo, né, desenvolver tudo na minha aula. Então, eu deixei o texto como atividade para eles fazerem para casa. Esse texto também eu encontrei na internet, tá? Esse texto eles iam olhar e depois eles iam ler, né, o texto, e eles iam depois identificar dentro do texto os sentimentos e expressões que estavam ali, tá? Outra coisa que eu fiz, que eu estava falando, era o joguinho da roleta. Eu queria trazer assim algo que fosse interativo para eles, né? Porque a princípio uma das nossas colegas tinha dado a ideia de nós usarmos a plataforma Elo para fazer as nossas atividades com eles. Só que a professora regente foi um pouquinho resistente a isso, né? Porque é tudo novo, a gente entende também. Aí eu pensei assim, eu gostaria de fazer alguma coisa, interagir com eles e usar ao mesmo tempo a plataforma que eles já têm acesso e que a professora regente também já tem. Então eu procurei na internet, através do YouTube, e encontrei essa roleta, né, o joguinho da roleta, onde eu montei a roleta ali para eles e ali na roleta eu coloquei as figurinhas, né? E ele, quando rolava a roleta e parava numa figura, eles tinham que dizer o que estava expressando aquela figura, qual é o estado de ânimo que aquela figura estava expressando. Aí eles diziam se estava triste, se estava contente, se estava enamorado, se estava aborrido, né? Cada vez que caía numa figurinha, eles falavam qual era o estado de ânimo daquela figura. Foi bem interessante, eles gostaram, né? Eu acredito que eles não vão esquecer da aula por causa do joguinho. Bom, o que eu utilizei, né, para fazer então esse joguinho, essa roleta, foi vídeos do YouTube, né, tutoriais. Eu vi 2 tutoriais bem interessantes. Um tutorial falava desde o início, desde o zero, como montar a roleta, né, todas as configurações desde o início. E depois tinha outro que a roleta já estava ali prontinha, a gente só tinha que editar a roleta. Aí eles ensinavam como editar a roleta, como colocar as imagens ou a musiquinha, tudo que tu queria na roleta. Então eu optei pelo segundo vídeo, né? E foi mais fácil para mim no momento. Então aí eu somente editei ali as figuras, né? E coloquei a musiquinha e tudo ali. Foi bem legal, mas eu pretendo mais adiante, com mais tempo, poder configurar passo a passo, né, essa roleta, tá? Bom, eu utilizei também para as imagens, assim, eu utilizei o Canva, né, para aquela primeira imagem ali que eu mostro para vocês do videozinho do YouTube. Aquilo ali eu montei com a plataforma do Canva, que ela é bem interessante, que depois que você pode fazer imagens ou editar vídeos, né, colocar um plano de fundo. Isso é bem interessante. Você pode salvar como PDF, como JPEG, pode também salvar como vídeo, e tem outros também, outros recursos ali, bem legais. Para a parte educacional, assim, eu acredito que pode ajudar muito. Outra coisa também que eu utilizei foi o Bitmotions. Eu não sei se vocês viram que tinha uma bonequinha ali, uma moreninha, né, que está indicando ali todo momento ali em todos os slides. Essa bonequinha eu tentei fazer um avatar meu, só que não ficou muito parecida, né? Mas isso também usei a plataforma Bitmotions. Eu preferi usar pelo celular, né? Tu baixa um aplicativo no celular e depois faz, né, a montagem tudo do teu avatar, salva ele no celular e passa para o computador. Foi assim, ó, bem interessante, né? Até gostaria de aperfeiçoar. Tem vídeos no YouTube que ensinam como fazer. Eu vou deixar também para vocês aqui nas referências de como fazer esse avatar, de como utilizar
essa plataforma do Bitmojos. E depois é bem interessante que dá pra gente dar vida ao avatar. Então, assim, é uma coisa bem legal. Tu pode colocar voz, tu pode fazer ele se movimentar, né? Tudo isso tem que ter tempo, né? Mas é uma coisa bem legal para colocar, para desenvolver na aula e vai chamar bastante atenção dos alunos, eu acredito, né? Bom, e por fim, que eu não falei para vocês, né, foi a minha avaliação, né? A avaliação eu tive que fazer, eu optei por fazer através da participação dos alunos, né? Conforme eles participaram, aí foi a avaliação que eu pude fazer com eles, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tutorial possa ajudar a muitos, né, que estão aí quebrando a cabeça de como fazer um plano de aula, porque eu também quebrei muito a minha cabeça para fazer os planos de aula. Cada vez que eu ia fazer, parecia que não ia sair nada e depois, graças a Deus, ia saindo, ia fluindo. Mas eu acredito que eu tenho muita coisa ainda a aprender para poder desenvolver melhor os meus planos de aula, meus futuros planos de aula. Então tá, um abraço para todos e beijos.